News CNN. O Departamento de Comércio dos Estados Unidos acaba de confirmar a nova tarifa imposta a 60 países, inclusive o Brasil, para aqueles países que não lidam com ou importam produtos de países onde há trabalho forçado ou que participam de cadeias produtivas com países onde há trabalho forçado. O Brasil está nessa lista e ficou no grupo que obteve a maior tarifa. Os Estados Unidos, o governo Trump, dividiu a decisão em dois grupos de países. O primeiro deles, 10% para os países que já possuem a legislação ou assumiram compromissos para restringir essas importações. E aqui eu estou falando do Canadá, do Reino Unido, do México, da Índia e da Argentina. Quem levou os 12,5%? Brasil, China, Austrália, Chile, África do Sul, Vietnã, entre outros. Também foram anunciadas algumas exceções para determinadas matérias-primas e produtos que são considerados estratégicos ou sem oferta suficiente para os Estados Unidos, ou seja, a mesma lógica adotada para a lista de exceções do tarifácio imposto ao Brasil, trazendo o caso apenas para nós aqui, tudo aquilo que os Estados Unidos identificaram que seria, que levaria um impacto muito forte para a economia americana, esses materiais, esses produtos ficaram isentos dessa nova tarifa. Portanto, o Brasil está na situação em que encara uma tarifa de 25% sobre uma lista de mais de 2 mil produtos e agora mais essa tarifa de 12,5%. Essa decisão faz parte da estratégia da Casa Branca, na visão, na argumentação do governo Trump para reconstruir uma política tarifária. Como a Suprema Corte americana não deixou Donald Trump estipular as tarifas da forma como ele quis, do jeito que ele fez, em 2 de abril do ano passado, ele agora começou a adotar e acessar essas seções da legislação americana. Nós ficamos aqui falando muito da seção 301 e há outras seções da legislação americana, como essa, por exemplo, de 1974, ou aquela seção em que baseou a decisão de uma tarifa de 50% contra o Canadá, que nunca foi usada pelos Estados Unidos. Essa tem sido a fundamentação jurídica ou legal, vamos dizer assim, que Donald Trump passa a adotar para impor a sua política comercial, aquela em que ele considera punir os países com quem ele e sua equipe consideram que há um comércio injusto para os americanos, punir com tarifas mais altas. Então, a decisão de agora há pouco separou os países investigados por essa seção que investiga os países que importam produtos de locais onde há trabalho forçado, 2 grupos diferentes. Um primeiro grupo, onde será cobrada uma tarifa adicional de 10% sobre uma lista de produtos ali determinadas. Esses países com 10% são aqueles que conseguiram de alguma forma comprovar ou demonstraram às autoridades americanas que já têm uma legislação ou assumiram oficialmente o compromisso de fazer uma legislação para, de alguma forma, controlar ou impedir a importação desses produtos. Nessa lista de 10%, como eu já disse, vou repetir, estão o Canadá, o Reino Unido, o México, a Índia e a Argentina, por exemplo. São 60 países. Também foram anunciados, portanto, a segunda tarifa, o segundo grupo do qual o Brasil acabou fazendo parte, a alíquota de 12,5%. E junto do Brasil estão China, Austrália, Chile, Colômbia, África do Sul e Vietnã, entre outros países. Nós vamos entender agora se essa alíquota vai se somar àqueles 25,5% no entendimento dos especialistas, daqueles negociadores do setor privado que estão diretamente lidando com o governo americano, participando das audiências públicas, acessando o Departamento de Comércio constantemente, frequentemente, desde que o Brasil recebeu aquela tarifa do ano passado. No entendimento dessas pessoas, haverá uma soma
25% mais 12,5%. O quanto isso vai afetar a nossa economia ou vai encarecer, vai consumir competitividade do Brasil, essa é uma conta que certamente já está sendo feita pelos setores, assim como aconteceu com a determinação da tarifa de 25%. Neste caso, desta decisão, há uma outra lista de exceções. E como eu disse há pouco, as exceções são daqueles produtos que Washington, que o governo Trump considera estratégicos e essenciais para os Estados Unidos, onde a própria economia americana não consegue ofertá-los. Então, essa lista de isenção agora vai ser estudada pelo setor privado para que se identifique, portanto, quais os setores aqui no Brasil, por exemplo, serão afetados por essa nova tarifa. Então, o Brasil fica no grupo que recebe a tarifa mais alta. Há uma lista de exceções. Donald Trump vai conseguindo, portanto, passar por cima da decisão da Suprema Corte Americana, que disse basicamente o presidente dos Estados Unidos não pode decidir pela cabeça dele impor tarifas a parceiros comerciais ou a outros países. Essa é uma prerrogativa do Congresso, do Parlamento americano. Então, Trump consegue, portanto, usando e acionando essas linhas da legislação americana esquecidas no tempo para, de alguma forma, fundamentar e legalizar as tarifas que quer impor aos países e especialmente aos seus parceiros comerciais, né? Eu falo aqui especificamente do caso do Canadá, que acabou de levar uma tarifa de 50% e agora vem mais uma de 12,5%, porque o Canadá, eu vou até checar aqui, não, o Canadá está na lista dos 10%. Então, o Canadá, por exemplo, se não conseguir fazer uma negociação com Donald Trump, o primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney, já deu entrevistas recentes dizendo que está falando com Trump, vai tentar fazer uma negociação, senão eles vão ficar com uma tarifa de 60%, é praticamente proibitivo. O Brasil, que levou 25%, agora traz mais 12,5% para essa conta e, como nós já falamos aqui, há uma percepção de que, como estamos em período eleitoral, o governo brasileiro e os próprios empresários já perceberam isso, nós vamos ter que esperar a eleição passar. Depois da eleição, aí sim vai todo mundo botar o cavalo de volta na briga e entender qual é a negociação, qual é o espaço de diálogo possível com os Estados Unidos. Então, temos mais essa imposição, não podemos dizer aqui que estamos surpresos, né? Faz bastante tempo que essa investigação começou, nós ficamos surpresos lá atrás. Aliás, estamos ficando surpresos com a quantidade de possibilidades e de brechas que Donald Trump tem alcançado para impor a sua política comercial. Já ficou óbvio que aquilo que Trump decidiu e seu departamento comercial, aquilo que eles decidiram como estratégico para os Estados Unidos, não serão tarifados. Os produtos não serão tarifados. Até porque, quando impuseram as tarifas no ano passado, o que aconteceu com a inflação americana subiu, principalmente para produtos mais essenciais de consumo. No todo, os economistas fizeram a conta e não conseguiram identificar um salto muito alto da inflação vinda especificamente das tarifas. Mas olhando para produtos específicos, foi o caso do café, porque impôs tarifa de 50% sobre o Brasil, a mesma coisa pela carne que importava do Brasil, o suco de laranja, produtos assim específicos tiveram uma alta muito forte de preços. E aí a chiadeira foi do empresariado americano, que aliás participou e muito das negociações, inclusive defendendo o Brasil, até porque muitas das exportações que o Brasil faz é o chamado comércio intercompanhia. Empresas multinacionais que produzem parte de alguma coisa aqui, que se junta a uma cadeia de produções lá. Então, a chiadeira começa pelo empresariado americano, que vai à Casa Branca dizer, olha, você está me prejudicando, eu não vou conseguir outro fornecedor, isso vai me atrapalhar, vai me gerar um choque de custos. Então, ficou muito óbvio que Trump não ouviu nenhuma das alegações
do Brasil, nem do governo, nem dos empresários, aquela, por exemplo, de que eles já têm superávit com a gente. Os Estados Unidos já têm superávit comercial com o Brasil. Aliás, a resposta de Jameson Greer, quando ele foi questionado sobre isso, foi dizer, pois deveríamos ter um superávit muito maior, se não fossem as injustiças causadas pelo Brasil. Então, temos a imposição de mais essa tarifa, confirmando, portanto, a determinação de Donald Trump para impor a sua política comercial, vou usar um termo em inglês aqui, no matter how, né? Não importa como, desde que ele consiga aumentar as tarifas, porque eles têm usado as tarifas como um instrumento de exercício de poder. Esse, no final das contas, é o objetivo final de Donald Trump. E o governo americano só deu ouvidos aos setores que alertaram, dizendo, olha, se você tarifar esse produto, é o nosso preço aqui que vai ficar mais caro, é a minha cadeia produtiva aqui que vai ficar mais cara. Qualquer outro argumento, por lógica econômica ou até por interesse dos Estados Unidos de manter o Brasil como parceiro comercial, nada disso funcionou. Há uma surdez do governo americano para um senso econômico que, inclusive, conta a história das relações comerciais dos países nos últimos 30, 40 anos. A determinação de Donald Trump é tarifar os países, usar isso como uma ferramenta econômica, uma ferramenta de exercício de poder, e essa tarifa de agora é mais uma demonstração de como ele tem encontrado na própria legislação americana instrumentos para fazer isso, sem precisar passar pela aprovação do Congresso americano. Ele vai buscando essas seções, essas linhas da legislação americana para impor o tarifaço aos outros países. Vou repetir aqui o nosso Breaking News, a determinação, portanto, dos Estados Unidos de sobretaxar 60 países com a alegação de que são países que importam produtos de outros países onde há trabalho forçado. Essa determinação do Departamento Comercial americano foi publicada agora há pouco e há uma divisão em dois grupos. Um primeiro grupo em que a tarifa será de 10%. Essas tarifas serão cobradas para aqueles países que já demonstraram ou que têm uma legislação específica para isso, ou assumiram um compromisso de impor algumas barreiras ou restringir essas exportações, levaram 10%. Canadá, Reino Unido, México, Índia e Argentina são os destaques que eu trago aqui. O Brasil ficou no grupo que levou a tarifa mais alta, 12,5%. Foi o caso do Brasil, como eu disse, China, Austrália, Chile, Colômbia, África do Sul, Vietnã, entre outros. Está aqui no estúdio comigo Lucinda Pinto, nossa analista de economia. Lucinda, boa noite, bem-vinda. Eu acabei de dizer aqui, nós não podemos dizer que estamos surpresos, mas não deixamos de nos preocupar. Não deixa de ser impactante, né, a notícia. Uhum. É isso mesmo. Eu estou até conversando aqui com especialistas, com advogados, inclusive, que trabalham nesse setor aí de comércio exterior para tentar entender um pouco qual é a leitura geral. E a primeira coisa a ser dita é que, de fato, é uma acusação complexa. Essa é muito mais difícil de negociar, porque é exatamente o fato de que a gente está sendo punido sob a acusação de importarmos produtos de países que têm trabalho forçado, trabalho escravo. E sendo que, assim, o Brasil já tem uma legislação trabalhista rigorosa, quer dizer, não basta o Brasil ter esse cuidado, ter essa distinção ou ser meticuloso nessa fiscalização em relação às regras trabalhistas. É preciso olhar os países de onde compramos os produtos. Então, quer dizer, a negociação aqui é bem mais complexa. E uma outra conta que as pessoas começam a fazer é que, com essa implementação, então, se essa lista de produtos que estão
sendo taxados agora nesses 12,5% for exatamente aquela que a gente conhece, então a nossa tarifa média, quando a gente pensa em termos ponderados, que são cálculos que se faz considerando tudo que se é tarifado e o tamanho da participação de cada produto na pauta de exportação, essa tarifa chega a 19%. A gente perde só da China, que tem uma tarifa ali bem superior a 20%. Então, Thaís, realmente essa especificamente, como você disse, não surpreende, mas ela impacta muito até pela dificuldade do governo se defender, né? Se proteger. Quer dizer, afinal de contas, o Brasil passa a ter responsabilidade por fiscalizar de onde vem, né? Outros países, né? E a gente sabe qual é, afinal de contas, qual é o alvo aqui do Donald Trump. Quer dizer, ele está provavelmente olhando para países asiáticos, né? Então, acho que exatamente. É uma forma dele atingir China também, exato, indiretamente, né? Mas especialmente os países asiáticos. E eu quero lembrar aqui o seguinte, o nosso analista de internacional, Lorival Santana, há alguns dias já antecipou essa decisão, ele relacionou ali quais seriam os países que provavelmente ficariam com a alíquota de 10% e alertou que o Brasil levaria 12,5%. Então, a apuração do Lorival Santana já de alguns dias, já antecipando a decisão que veio exatamente como o Lorival colocou aqui. E Lucinda, agora há uma preocupação e todo mundo debruçado sobre essa lista de exceções que seguiu a mesma lógica da primeira lista de exceções. Aquilo que não for ruim para os americanos vai ser tarifado. Exatamente. As listas de exceções eram bastante parecidas, né? Havia muitos produtos coincidentes. E aí realmente ficaram de fora produtos mais relevantes para os Estados Unidos, porque a gente sabe que, uma vez taxado, esse produto chega ao mercado americano bem mais caro. Isso é um problema do ponto de vista de inflação para os Estados Unidos.